Olá, seja bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Carlos, você está no canal Treinamento Respiratório. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse aparelho aqui, o Respiron Classic. Ele é um aparelho, é um incentivador inspiratório a fluxo de baixo custo. Ele tem um custo bem baixo, principalmente se a gente comparar ele a recursos como o Power Brief. As vantagens, os benefícios maiores estão voltados para o Power Brief. O Respiron ele não tem evidências de hipertrofia do músculo respiratório, esse tipo de coisa. Porém, ele é um aparelho bem difundido. Muitos profissionais em todo o Brasil comercializam o aparelho. Nós, no site Treinamento Respiratório, entregamos ele para todo o Brasil com frete grátis. Então, acessando o nosso site, você vai ter duas opções lá. Uma opção é uma opção mais barata, onde você paga pelo frete. Daí você analisa as opções do frete. E a opção, o link lá onde ele é um pouco mais caro, é uma opção que a gente envia com frete grátis para todo o Brasil. Tá? Regiões como São Paulo a gente consegue entregar em até 48 horas. Eu vejo muitos tutoriais aí na internet, no YouTube, falando sobre o uso do Respiron. Mas aqui eu vou falar algumas questões de como vai ficar o tempo respiratório no uso do Respiron. Então, o uso do Respiron você pode usar basicamente de duas formas, como está no manual dele. A primeira forma é essa. Segunda forma, você elevar pelo menos uma das bolinhas e sustentar a bolinha, como eu vou fazer agora. Essa segunda forma de uso do Respiron dá um controle muito grande para a respiração. Porém, nessa segunda forma, você mantém as costelas em abertura, o que não é tão benéfico dentro da minha visão para alguns pacientes, como por exemplo, paciente asmático com doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas isso é a minha opinião. Se você for acessar o próprio manual técnico do aparelho, ele fala que ele tem que o recurso ele tem essa indicação para ganho de força nesse grupo de pacientes, tá? O que você precisa é ficar ciente, ficar atento quando você vai utilizar o aparelho. Que o seu tempo inspiratório, que o seu tempo expiratório, ele tem que ser prolongado, principalmente quando você vai usar o aparelho nessa primeira forma aqui, ó. Tá aqui? O que significa? O que eu quis dizer com um tempo expiratório prolongado? Significa que você tem que esvaziar todo o seu pulmão para depois começar uma inspiração. Essa é a primeira observação que eu nunca vi em vídeo nenhum do YouTube. Só eu tô passando essa informação para vocês. Só nesse vídeo vocês vão ter essa informação desse jeito que eu tô passando. O primeiro aspecto é esse. Solta todo o ar. Qualquer das duas técnicas de uso do Respiron, você solta todo o ar, soltou? Esvaziou todo, infla. Nessa segunda técnica, sustenta a bolinha o máximo de tempo possível. Na expiração, solta todo o ar. Tá? Essa necessidade de soltar todo o ar fica mais evidente nessa técnica aqui. Ó. Porque quando você começa a fazer desse jeito,
quando você começa a fazer desse jeito, sem esvaziar por completo, você começa a ter contração de músculo acessório da respiração. E isso não é benéfico. Fora essa contração de músculo acessório da respiração não ser benéfico, outro detalhe, quando o seu tempo, a diferença do tempo entre a ins e a ex está muito curto, o que eu estou querendo dizer? Quando você está fazendo isso, ó. Que foi a mesma forma que eu fiz anteriormente. Quando você está fazendo desse jeito, você está tendendo à hiperinsuflação. O que é tender à hiperinsuflação? É você não esvaziar por completo o seu pulmão. E isso repercute em duas formas. Primeiro, redução de força muscular respiratória. Segundo, pior prognóstico se você for um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, esse é um dos prejuízos de você utilizar um aparelho sem a orientação de um profissional, tá? Ou usando um aparelho sem ter conhecimento do que é as características tanto do aparelho quanto da fisiologia da doença da pessoa, tá? Outro aspecto que também eu não vejo em vídeo nenhum, lá nos vídeos do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória eu comecei a enfatizar mais nos últimos meses, é o uso do clipe nasal. Apesar do Respiron não vir, quando você compra o aparelho, ele não vem com o clipe nasal, é de extrema importância o uso do clipe nasal, tá? Então, você colocou o clipe nasal, ou para qualquer uma das técnicas é de extrema importância o uso do clipe nasal, tá? Ah, Carlos, mas por que não é vendido junto? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Talvez porque quando o Respiron ele foi lançado, ele foi fabricado, não existia esse conhecimento na época, talvez por isso. Tá? Mas o fato é que é tanto. E hoje eu me preocupo muito em falar isso nos vídeos, porque nos meus vídeos lá no canal Excelência Fisioterapia Respiratória, a maioria deles eu faço a execução do aparelho no vídeo sem o clipe nasal. Eu comecei a receber muitas críticas, né? Algumas críticas até meio um pouco agressivas, né? Uma moça comentou, não sabia que agora mudou, né? Que agora pode ser feito sem o clipe nasal. Nunca mudou, sempre foi necessário, quer dizer, sempre depois de um certo tempo, né? Década de 90, a gente começou a perceber a importância do uso do clipe nasal, mas nos vídeos eu acabo nunca, na maioria das vezes, não usando, porque fica mais fácil. Porém, alguns pacientes que acabaram entrando em contato comigo, uma delas, eu falei com ela hoje, ela acabou não usava o clipe nasal justamente porque ela via eu não usando nos vídeos. Então, eu acabei, de certa forma, me sentindo mal, porque o que eu quero passar para vocês é o uso mais correto possível do aparelho. É claro que aqui nos vídeos, tanto no canal Treinamento Respiratório ou no Excelência em Fisioterapia Respiratória, o meu papel não é de profissional que cuida de vocês, mas eu preciso passar essas orientações o mais correta possível. Então isso me chamou muito a atenção, tá? Então o vídeo de hoje é basicamente para eu tentar esclarecer a respeito dos usos desse aparelho, como pode facilitar o uso do aparelho e divulgar também, né? Então caso você tenha interesse em comprar esse recurso aqui, eu peço que você acesse a nossa loja virtual www.treinamentorespiratório.com.br e adquira o seu Respirão conosco. Você vai estar contribuindo com o crescimento tanto do canal Treinamento Respiratório quanto do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória e adquirindo um aparelho caso você necessite do aparelho. Se você não necessita do aparelho,
entre em contato, quer dizer, entre em contato, não, encaminhe esse vídeo para quem você sabe que vai precisar em algum momento do aparelho, que fora a comercialização, a gente consegue dar um suporte no pós-vendas. Então, dúvida, esclarecimentos aí, a pessoa pode entrar em contato com a gente, que a gente vai dar esse suporte, tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Passe no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória e conheça também aquele nosso canal. A gente fala de não só de treinamento muscular respiratório, mas de outros assuntos. Se inscreva aqui e lá também. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.